Olá, eu sou Mizuji Kaji e estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo para ajudar você a viver melhor. Foco e o ambiente. Qual é a relação entre o ambiente e o foco? Quando eu falo de ambiente, estou falando de três coisas: onde, quando e com quem. Onde, quando e com quem. Onde se refere ao ambiente físico em si, local, onde você está nesse momento, por exemplo. E o ambiente físico pode ajudar ou atrapalhar o foco. Normalmente, um local, um ambiente físico muito barulhento prejudica o foco. Um lugar mais silencioso, normalmente, é melhor para você focar e se concentrar. Mas não é apenas questão de barulho. Tipo de barulho faz diferença. Existem barulhos irritantes e existem barulhos que até ajudam a concentração. Além disso, existem os fatores ergonômicos: iluminação, temperatura, o layout. Tudo isso conta. Então, o ambiente físico pode ser favorável ou desfavorável para você ter mais foco. O segundo item do ambiente é quando. Quando se refere ao horário. Horário em que você precisa de foco. Horário em que você está envolvido em atividade onde o foco e a concentração são importantes. Aquele local barulhento que atrapalha a concentração, num outro horário, pode ser bastante silencioso e favorável à concentração. Então não é apenas o local, mas o horário tem uma importância muito grande. Mas além disso, existe o relógio biológico seu. Seu corpo tem suas características. Tem horários em que você rende melhor, tem horários em que você rende pior. Existem pessoas que dizem que funcionam melhor de manhã e existem pessoas que dizem que funcionam melhor de madrugada. Você precisa descobrir qual é o horário em que tem mais facilidade de focar. No geral, para a maioria das pessoas, o horário da manhã é o melhor. A pessoa está mais descansada, sua cabeça não está lotada de preocupações e problemas. Nesse sentido, o final do dia é mais difícil, porque fisicamente você já está esgotado e você pode ainda estar com sua cabeça cheia de preocupações, problemas, dificuldades. E além disso, a maneira como você estrutura seu dia pode ajudar ou dificultar o foco. Por exemplo, se você é uma pessoa que funciona melhor de manhã e coloca na parte da manhã atividades que não exigem concentração e foco, atividades mecânicas, e você coloca no final do dia aquelas atividades, aquelas tarefas que exigem alto nível de concentração e foco, você acaba tendo péssimo rendimento. Então é importante que você faça uma estruturação adequada do seu dia. E o terceiro item do ambiente é quem? É a companhia, são as pessoas. Muitas vezes você quer ficar sozinho para facilitar o foco. Mas em outras situações, talvez você queira uma determinada pessoa junto com você, porque essa pessoa ajuda você a se concentrar melhor. Ou talvez você e aquela pessoa consigam ajudar um ao outro para manter o foco. E também existem pessoas que sua mera presença, a pessoa não precisa nem abrir a boca, já perturba sua concentração. Então você precisa
identificar quem são as pessoas que vão ajudar você a ter o controle, ter o foco, e quem são aquelas pessoas que você não quer por perto quando você tiver que estar focado. O ambiente é algo que você pode controlar. Na maioria dos casos, você pode controlar o ambiente. Mesmo quando você tem a impressão de que não consegue controlar, ainda assim existe espaço para negociação. Mas muitas pessoas não fazem isso, não controlam. As pessoas muitas vezes não sabem que podem controlar o ambiente. Já assumiram que o ambiente não pode ser controlado. É uma crença limitante. Outras vezes, as pessoas sabem que podem controlar, mas não conseguem controlar. Têm dificuldade de exercer o poder. Existem pessoas que têm dificuldade de fazer coisas bem simples, como fechar a porta e avisar todo mundo: nos próximos 60 minutos não quero que ninguém me perturbe. Tem gente que não consegue fazer isso. Muita gente não consegue desligar o celular. Muita gente não consegue ficar desconectado por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dá um desespero nessas pessoas. E aí, as pessoas acham que precisam de mais disciplina. Mas isso não tem nada a ver com disciplina. Disciplina não vai resolver. Aliás, a disciplina é apenas uma consequência. Quando as pessoas dizem que precisam de disciplina, nesses casos, estão falando muito mais em força de vontade. Uma vez ou outra, a força de vontade pode ser necessária, pode ser útil. Mas, se for alguma coisa que você tem que fazer todos os dias, então isso não vai funcionar. Porque o problema é outro. O problema está em um outro nível. Porque as pessoas às vezes não conseguem fazer aquilo que já sabem que podem fazer, mas não conseguem. Porque as pessoas não conseguem aplicar o conhecimento que já têm. Porque as pessoas às vezes fazem cursos e aprendem várias técnicas para focar e não conseguem fazer uso dessas técnicas. Basicamente, falta clareza nessas pessoas. Ou seja, embora a pessoa diga que é importante ter foco, muitas vezes a pessoa não tem clareza sobre o que é realmente importante na vida delas. Portanto, elas não conseguem ter clareza sobre prioridades. Quando você não sabe o que é prioritário, de repente você acaba dando prioridade a coisas que não são importantes. E é por causa disso que você não consegue usar aquelas técnicas de concentração. Ou pior ainda, você sabe qual é a prioridade, mas mesmo assim não consegue usar aquelas técnicas. Por quê? Porque falta autoconfiança, baixa autoestima, autoimagem inadequada. Você precisa confiar, tem que ter confiança de que você vai conseguir usar aquele método e que você vai conseguir melhorar o seu foco. Se você não confia, claro, você não vai nem usar. Você tem que ter boa autoestima, você tem que ter bom autorrespeito. Se você sabe o que é importante e você não consegue dar prioridade para aquilo que é importante, você não está tendo respeito por si mesmo. Você provavelmente não tem autoimagem adequada. Autoconfiança, autoestima, autoimagem não se resolve com aquelas técnicas convencionais para focar. Essas técnicas você já conhece. A questão é que você não consegue usar essas técnicas na hora que você precisa. Autoconfiança e foco é um curso onde você vai aprender a fazer isso.
fortalecer sua autoconfiança, autoestima, autoimagem, para poder aplicar o conhecimento que você tem, para poder usar as técnicas que você aprendeu onde realmente importa. mizuji.com/ac-foco